Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está aí com a gente mais uma vez nessa tarde. Aqui sou eu, o professor Augusto Martins, conversando com vocês aqui da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, aqui na Diretoria de Tecnologias e Inovações, no meu departamento aqui que eu atuo, que é o Departamento de Tecnologias Educacionais, e hoje trazendo um convidado nosso muito especial nessa área de jogos, nessa área de educação, gamificação, para a gente conversar. É o Ricardo Bugan. Bugan, tá por aí? Eu tô, tudo bom, Augusto? Tudo Boa bom, tarde a todo Bugan? mundo. Ótimo. Bugan, vou fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje, tá? Para a gente começar a compreender como é que foi esse processo de construção do conhecimento para alguém que hoje trabalha com jogos, tá? Me Beleza? fala um pouquinho de você aí, me fala um pouquinho da tua... Qual foi o primeiro jogo que você brincou na vida, Bugan? Olha, que eu brinquei assim. Eu lembro que o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, né? Super Nintendo lá do Mario. E acho que eu tinha um cartucho com Mario 5 jogos Bros. juntos. Mario Bros, a versão 3, junto com o jogo dos Power Rangers e o do Mickey, assim, tudo isso no Super Nintendo. Foi bem interessante, assim. Foi o meu primeiro videogame que nem era meu, era da minha irmã que era mais velha. Poxa, Bugan, agora você me fez me sentir bastante velho, viu? Meu filho jogou esse jogo. Meu filho jogou, foi o primeiro videogame que eu comprei pro meu filho. Você tem idade pra ser meu filho, então. Bugan, Bugan, acha que aquilo dali te ajudou a construir um pouquinho mais a destreza ali do raciocínio lógico? Ajudou, assim, a jogar videogame ele tem, né, me ajudou muito a fugir, né, eu usava, é entretenimento, a gente começa jogando com entretenimento sempre, mas ajuda muito na questão de quebra-cabeças, né, eu sempre gostei muito de jogo de estratégia, jogo onde tipo, precisava resolver problemas, e aí, obviamente, isso ajudou na Te questão de ajudava em raciocínio. matemática, é isso? Olha, jogar, assim, os jogos que eu jogava não me ajudou tanto em matemática, mas quando eu fui desenvolver jogos, que é onde eu sou formado, aí eu comecei a entender um pouco melhor como as coisas funcionavam e onde que a matemática podia ser aplicada. E aí eu realmente me ajudou. Fantástico, fantástico. Você é de uma geração muito nova, né, Bugan? A gente consegue compreender isso. E essa minha geração que está em sala de aula enquanto professor se espelha muito na tua geração, entende? Me diz aí como é que foi aí o teu repertório, o teu progresso até a formação aí. Você se formou, como você disse agora, em... Eu sou formado pela FATEC São Caetano em jogos, então, né, já no curso de desenvolvimento de jogos, ali era muito focado em programação, então a área de jogos era muito multidisciplinar. Quando a gente vai criar um jogo, eu tenho lá programadores, eu tenho artistas, eu tenho músicos, eu tenho engenheiros, eu tenho produtor, mas a faculdade que eu fiz, né, a FATEC, era muito voltada para programação, e me formei ali, fiz os 3 anos de tecnólogo, e no meio da faculdade eu já comecei a trabalhar com, né, cair na área de educação. Não era minha pretensão, acho que não é a pretensão de muita gente que começa a trabalhar com jogos, mas eu fui trabalhar como estagiário no sistema de ensino, que é do GPAG aqui de São Paulo, tem no Brasil inteiro, mas a sede deles é aqui em São Bernardo, na verdade. E aí eu comecei a desenvolver jogos, né, educacionais, jogos ali para o ensino infantil, Fundamental 1 e 2. E foi bem interessante. Foi difícil? Foi, porque desenvolver um jogo é muito difícil. Muito Muito difícil. difícil. O que te dava assim? Você precisava lidar com criatividade, precisava ter a parte do espaço, a parte da dinâmica, o roteiro, o enredo do jogo. Isso tudo era fomentado quando você criava? Como ele é a gente tem muitas áreas envolvidas, a gente nunca é muito difícil a gente criar um jogo sozinho, né? Então eu era o programador especialista ali na programação para fazer as coisas funcionarem, mas ao mesmo tempo, como a gente tem trabalho em equipes pequenas, porque a área de jogos não é uma área super desenvolvida aqui no Brasil, apesar de crescer muito nesses anos, mas isso era 2011, a gente quase não tinha os estúdios. Então a gente trabalhava junto com a equipe pedagógica do colégio, lá do sistema de ensino, junto com uma série de animadores, e todo mundo junto criava o enredo, criava a narrativa, pensava em como que ia ser a interação do aluno com aquele jogo, qual era a matéria que a gente queria reforçar para ele. Então era um trabalho bem coletivo, assim, não fazia sozinho. E você acha que áreas do conhecimento que espelham assim essa criação de jogos? Se eu pensar no meu aluno do fundamental ou do médio, que áreas do conhecimento ele vai ter que explorar assim para poder pensar em criar jogos? Vamos lá. E como programador, ele vai conhecer bastante a parte de matemática, ele acaba interagindo muito se ele for programar um jogo, e muito pensamento estratégico também, porque, eu quero fazer lá o jogo do Pong. Pô, para fazer o jogo do Pong, o que eu preciso ter, né? Eu tenho aquele resultado final que eu quero, que muitas vezes é bem palpável com jogos.
Mas como que eu chego lá? Putz, eu preciso de alguém que vai desenhar minhas imagens, eu preciso colocar minhas imagens na tela, eu preciso interagir ali com o teclado para pegar o input para fazer minha raquete ali para cima para baixo. Então, essa quebra assim, de um problema maior em vários problemas pequenos para ir resolvendo, né, aos poucos, né, esse pensamento estratégico é uma coisa que a programação, no geral, ajuda muito. E programar um jogo é muito interessante porque é muito palpável, né? Você consegue visualizar bem o que você quer no final. Mas você tem a parte de artística, então, putz, eu gosto de desenhar, eu gosto de ilustrar. Aí você consegue também ir para essa área, criação de personagens, né, explorar um pouco mais a imaginação. São áreas possíveis. Músicos também, criar trilha sonora, efeitos sonoros, né, tocar um instrumento, fazer toda a parte de produção musical. Você tem N áreas que a gente consegue explorar na criação de um jogo, assim. E toda a parte de enredo, né? Eu consigo contar uma história inteira através de um jogo. Ele é uma mídia, assim como o livro é uma mídia, cinema é uma mídia, música é uma mídia. É Esse bem enredo de interessante. um jogo, esse enredo de um jogo é quase que literatura para mim, né? Sim. E muitos dos enredos de jogos já viraram até filmes, né? Uhum. É fantástico essa criatividade. Mas vamos lá, qual que seria o pré-requisito assim para um adolescente ou para um jovem que está pensando nessa área aí, começar a galgar algo nesse sentido? Legal. Se ele está começando a querer realmente produzir alguma coisa nos jogos, ele consegue pegar ferramentas que são muito simples, bem simplificadas mesmo, para começar a explorar as ideias e ver qual área da criação de jogos ele gosta mais. Então, uma dessas que ele pode usar é o Scratch, que é um projeto lá do MIT, criado, aberto. Muita gente já conhece, ele é usado há muito tempo. E ele já tem muita coisa pronta, né? Ele faz um esquema de programação por blocos, ou seja, você não precisa ficar digitando o que você quer. Você clica e arrasta os bloquinhos e ele gera para você a interação com o jogo. E aí você consegue começar a explorar suas ideias. Então, algumas dificuldades que a pessoa vai ter no começo, ou que ela vai começar a aprender. Todo jogo que a gente vai fazer, ele tem uma série animações, então ele tem o desenho e animação. Ele tem o input do usuário para a gente interagir com o jogo, né? Já que ele é uma mídia interativa, eu preciso captar os inputs de quem estiver jogando. Eu vou precisar ter um pouco de lógica e entender o plano cartesiano para posicionar as coisas e movimentar elas ali no meu mundo simulado. E eu vou precisar entender um pouquinho de física para fazer colisão e um pouco de gravidade ali no começo. Então, são alguns conceitos que você vai ter que aplicar para criar o jogo. Assim, qualquer jogo vai ter isso. Fantástico, fantástico. Então eu posso pensar que assim, os jogos mobilizam assim um esquema mental, eles estimulam o pensamento, a ordenação de tempo e de espaço, eles também favorecem a aquisição de condutas cognitivas e desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força, concentração. Estou te falando aqui mesmo como um professor, né? Uhum. Se eu for pensar num campo de atuação pedagógica para jogos, eu consigo explorar tudo isso? Me mostra mais ou menos como é que é esse caminho para você, no teu mundo, no teu universo. Então, no meu mundo, bom, algumas coisas que jogos trazem ali de vontade pra gente, né? E uma pessoa que gosta de jogar, geralmente ela passa muito tempo não só jogando, mas pensando no jogo. Ele é uma coisa coletiva, né? Sempre que a gente joga um jogo, você falou da minha geração, né? Mas o seu filho ele deve jogar algum jogo e a maioria dos jogos hoje em dia são online, né? E isso gera um senso de. Você já ouviu essa expressão? Ah, você é boot. Já. Então, vivo ouvindo isso do meu filho, né? Mas vai lá. Então, ele joga um jogo e provavelmente ele joga um jogo online, né? Muitos jogos, ainda mais nesse momento que a gente tá, a maioria, né, quem pode estar em casa, tá recluso, não consegue ter ali contato social, é um jeito de você ter um contato social, né, e ver os seus amigos e assim por diante. Então, os jogos ele geram a sensação de comunidade. E a gente, como eu estava falando, né, eu gostava muito de jogos que eu precisava resolver um problema, resolver um quebra-cabeça, alguma coisa assim, né, buscar uma estratégia. Então, é uma coisa que eu tô entretido, porque eu tô jogando, eu tô gostando de jogar, eu tô focado no que eu tô fazendo, ao mesmo tempo que eu tô explorando um problema, né? Eu tô fazendo entretenimento, tentando resolver uma coisa que cognitivamente pode ser bem complicada ou bem difícil. Então, a gente pode explorar, né, vindo da parte pedagógica, a gente pode explorar essa característica dos jogos de ser uma coisa que é voluntária, que serve para entretenimento, que engaja as pessoas naturalmente e que tem esse senso de comunidade, para resolver problemas difíceis, né? Para realmente dar um problema real, assim, que a pessoa possa resolver. Teve um caso, já faz alguns anos isso, porque eu lembro que eu vi um TED de uma game designer
de 2011 falando de um grupo de cientistas que publicou um jogo para tentar resolver como que uma molécula, né, uma proteína, podia ser montada para tentar ajudar na cura do câncer. E tudo feito através de jogo, né? Eles colocaram esse jogo no computador de todo mundo que queria ajudar, queria jogar, e através dali do jogo, muitas pessoas conseguiram bolar estratégias de como aquela proteína poderia ser montada. E aí chegaram a um resultado mais otimizado do que os cientistas trabalhando sozinhos. Sensacional, sensacional. Mostra alguns exemplos disso para nós, Bugan. Então vamos lá, eu tenho uma apresentação aqui, ela não tem tantos exemplos de jogos, deixa eu compartilhar na tela. Então vamos lá, compartilhar a tela. Por favor, tela inteira, agora sim. E a gente tem aqui, né, eu tenho alguns... então, a ideia, na verdade, não era tanto... Não são tantos jogos que a gente... Vamos lá para o começo da minha apresentação. Então, trazendo jogos para a educação, deixa eu ver se era isso mesmo. Isso, desculpa. Estão vendo a minha tela, tudo certinho? Alcibiades? Tá aí. Aí? Então, beleza. Então, aqui eu não tenho tantos jogos de exemplo, mas eu tenho umas ideias, né, do que a gente pode fazer, o que os jogos trazem de vantagem para quando a gente está pensando na educação. Então, né, eu chamei aqui de trazendo jogos para a educação. E aí, ele não está vindo. Por que ele não está vindo na minha apresentação? Tá rolando no automático? Não, ele não está rolando automático, ele não está trazendo a apresentação. Ele tem algumas coisas que ele não está trazendo. Mas tudo bem, vamos continuar assim, e aí a gente vê. Bom, aqui eu falei um pouco de mim, né? Então eu sou formado ali pela FATEC, então já trabalhei no sistema de ensino, no Piaget e no Paula Souza. Hoje em dia coordeno os cursos de tecnologia da Alura. E, como você falou, né, eu sou mais novo, eu tenho 27 anos, e eu sou da geração Y, geração Millennium. E eu sempre ouvi muito que essa geração Y, que é a minha geração, e as gerações mais novas até do que a minha, tem um problema de falta de foco. E eu sempre questionei muito isso. Eu falei, será que é um problema de falta de foco, né? Eu ouvia muitos os professores, e trabalhando no meio educacional, sempre ouvi muito isso. Será que é um problema de falta de foco? Mas toda criança, todo mundo que é, né, que seja criança, seja adolescente, ou mesmo eu como um adulto hoje, a gente é curioso, a gente tem uma curiosidade, né, natural. E as crianças né, fica mais proeminente ali, você tem aquela fase dos porquês de 2 a 7 anos. Então, como que a gente acontece na escola que a gente tira o interesse do aluno? Né? O que a gente está fazendo que não fica tão agradável para o aluno? Ele perde essa curiosidade quando ele está no meio escolar. Porque eu vejo muito um exemplo meu, né? Quando eu era criança, eu queria aprender, eu tinha curiosidade, eu via uma série de coisas ali na TV, quando eu viajava com meus pais, que eu ficava perguntando para eles e queria aprender. Mas quando eu estava na sala de aula, eu não tinha essa vontade, eu não tinha essa curiosidade assim que aparecia tão naturalmente no resto das minhas atividades. E é claro, quando a gente fala de falta de foco, né, eu entendo que a gente tem uma disputa por atenção hoje em dia. Então a gente tem lá o Facebook, a gente tem o YouTube, a gente tem o TikTok, a gente tem o Twitter, a gente tem uma série de outros elementos que tiram a atenção de quem tiver, né, do aluno ali que está querendo aprender. E a gente tem... E jogos também são uma boa parte de tirar a atenção, né, de distratores ali que a gente tem com relação à educação. Por isso também que é interessante a gente fazer essas conversas para como que a gente pode trazer esse distrator que a gente vê hoje em dia para dentro da educação, né? Já que ele, hoje em dia, tira os alunos do foco de educação, como que a gente coloca eles, então, aproveitando uma atividade que eles gostam. E aí, uma pesquisa feita lá em 2015, né, pelo Centro de Mídia e Saúde da Criança nos Estados Unidos, né, no Hospital de Boston, falou que adolescentes entre 13 e 17 anos passam 2 horas e meia por dia, mais ou menos, jogando. Sendo 2 horas e meia por dia, somados, a gente tem ali 17 horas e meia semanais jogando. Sendo que a gente passa 25 horas semanais mais ou menos na escola. Então, o tempo que eu passo jogando e o tempo que eu passo... Né, o tempo que eu passo jogando no meu tempo livre e o tempo que eu passo na escola estão ali muito próximos. Então, por isso também é uma vantagem da gente tentar trazer os jogos para dentro da educação, porque eu tenho quase um ciclo a mais, né, um turno a mais da pessoa aprendendo, né, do aluno ali querendo aprender, trazendo informação para ele. Por isso que eu falei de não trazer tantas informações, né, tantos jogos como referência, isso é uma coisa que a gente pode procurar, mas a gente tem muito tempo ali sendo gasto em jogos, e aí a gente pode pensar na qualidade dos jogos que as pessoas estão jogando, que tipo de interação elas estão tendo, como que é, se é saudável, se não é, essa questão dos jogos. Mas o fato é que as crianças jogam muito hoje em dia.
E então a gente tem essa falta de foco, né? Será que uma criança ou um adolescente que tem dificuldade de foco em 50 minutos de aula, como que ele consegue gastar 2 horas e meia jogando sem parar? Será que isso é um problema de foco de fato? Né? Isso foi uma coisa que eu sempre questionei muito. E aí, então, o que os jogos fazem de diferente do que a gente faz de sala de aula? E como que a gente pode aproveitar essas diferenças, né, dessa outra mídia, desse outro formato de informação para dentro da nossa sala de aula? É mais ou menos por ali que eu estava pensando. E aí, então, os jogos eles têm um engajamento por design. Ou seja, na hora que eu estou ali criando um jogo, a ideia do jogo como entretenimento é manter a pessoa jogando o máximo de tempo possível. Óbvio que em game design a gente não vai manter a pessoa por 10 horas, mas eu tenho ali o que a gente chama de ciclos de jogo. Então, eu tenho jogos que é para jogar como casual, que eu demoro 5 minutos, eu tenho jogos que eu vou sentar ali na frente de um console, eu vou gastar 1 hora jogando, eu tenho jogos de computador que eu vou jogar com meus amigos, aí eu vou gastar mais horas. Então, mas a gente tem esse engajamento, a gente tem essa. Na hora que a gente pensa na criação do jogo, eu penso no engajamento, eu penso em como que eu vou manter a pessoa ali dentro do meu jogo, focado naquilo sem ela perder o interesse. Porque se ela perder o interesse, ela fecha meu jogo. E aí quem tem o problema sou eu. Então, e ele é uma das coisas que a gente faz dentro dos jogos é que ele é uma ferramenta multimídia. Então ali eu tenho animação, eu tenho o mundo 3D simulado, eu tenho o áudio, eu tenho uma série de coisas que estão fazendo com que eu crie um mundo coeso para quem estiver jogando. E essa ideia do mundo coeso, né, de todo o ambiente que a gente cria, né, no ambiente simulado, focar os olhos de quem estiver jogando para uma atividade específica ajuda muito, porque a gente, quando está no ambiente de trabalho também, ou mesmo na sala de aula, o que pode tirar a atenção, né? O que está ali no meu ambiente de trabalho, ou na minha sala de aula, que está tirando a atenção dos alunos? Que não está coeso, não está indicando que eles têm que estar focados em aprender, ou focados em quem estiver passando a instrução ali para eles. Então, jogos têm essa questão de a gente cria esse mundo que é inteiro coeso e que tenta deixar a pessoa imersa lá dentro. Então a gente tenta ao máximo evitar que a pessoa saia dessa imersão dentro do jogo. Então o áudio está ali para criar um ambiente, esse ambiente ele tem que estar condizente com o que a pessoa está vendo, então com o nosso mundo 3D. E se eu tiver uma fala, alguma coisa que destoa disso, a gente quebra essa imersão e perde a atenção desse aluno. Então, a gente faz isso através da música, a gente faz isso através dos controles do jogo, a gente faz isso através das mecânicas do jogo, então como que aquela pessoa interage dentro do meu mundo, do nosso cenário e da conectividade, né, de estar com os meus amigos jogando todo mundo no mesmo tempo. E aí outras coisas que os jogos trazem também, que ajudam no engajamento, que a gente já tem toda uma área de estudo em cima disso, a gente tem, voltando naquela curiosidade natural, a gente tem uma questão de exploração. Cada vez mais a gente vê mundos abertos, jogos enormes, com um cenário gigantesco, onde a gente põe a pessoa ali e fala, olha, eu tenho uma missão para você, se você quiser, você pode fazer ela, mas senão você está livre para explorar esse mundo inteiro. Então, essa questão da exploração, ela incentiva aquela curiosidade natural que já vem com a gente desde criança. Além disso, a gente tem o senso de progresso, né? Então a gente tem lá a barra de vida, level up, árvore de habilidades, a gente tem uma série de coisas, né, dentro do jogo, de artefatos que a gente usa para dar um senso de progresso para quem estiver jogando. E o último ponto, que é um dos mais principais que eu acho, é o ciclo de feedback ele ser curto e contínuo. Então, dou um desafio para quem estiver jogando, ela vai tentar fazer, né, cumprir aquele desafio, vai falhar, ela vai voltar para o estado inicial, ela vai tentar de novo com outras decisões, ela vai falhar, ela vai voltar para o estado inicial, ela fica nesse ciclo, sabendo que cada decisão que ela tiver, que ela tomar daquele jogo, afeta o final, né, se ela vai conseguir ou não cumprir aquele desafio que a gente propôs. Esse ciclo de feedback ele é muito curto, muito mais curto do que na vida real. Na vida real, geralmente a gente tem um ciclo de feedback muito longo, que até a gente se perde no meio dele, a gente não consegue ver, não ter esse senso de progresso tão forte na vida real, porque a gente tem um feedback que demora muito para chegar. Então, dos exemplos que a gente pode ter ali com esse ciclo de feedback todo aluno que começa um semestre, ele pensa nesse semestre que ele vai que ele vai tirar 10. Ele conhece tudo, ou ele sabe que ele vai aprender ali na sala de aula, mas que ele está confiante que ele vai tirar 10. Então, ele entra no começo do nosso ano letivo, eu vou tirar 10, eu vou chegar nesse semestre com 10 ali na nota. Só que a gente sabe que nem todo aluno tira 10, né? Isso não é uma verdade. Mas inconscientemente, todo aluno pensa isso. E aí, isso dá uma sensação de perda para o aluno. E aí, a gente sabe que toda vez que a gente sente que a gente perdeu alguma coisa, a gente é desmotivado. Então, não seria muito mais legal, aliás, se a gente pensar ali num gráfico
que a gente tem o começo do meu semestre, a minha primeira prova, a segunda prova e a terceira prova, o aluno começa ali pensando que ele tem 10, ele tá com essa sensação inconsciente que ele tem 10, passou a primeira prova, ele já teve o resultado da nota, não vou tirar 10, vai ser muito mais difícil tirar 10. Aí vem N2, putz, foi pior ainda, né, o 10 tá ficando cada vez mais longe. Então, eu tô perdendo informação, eu tô perdendo alguma coisa, né? Essa sensação de que eu tinha alguma coisa, eu tô perdendo ela. E seria muito mais interessante se a gente conseguisse inverter isso, né? Então, ter um ciclo de feedback para o aluno onde a gente conseguir inverter, que ele comece sem essa sensação inconsciente de que ele tem o 10, mas que ele está zerado numa matéria, ou zerado em alguma característica, e que ele vai ganhando durante o semestre, porque essa sensação de progresso é muito mais recompensadora do que uma sensação de perda para qualquer pessoa, isso seja jogador, não seja jogador. Então, são ideias que a gente pode trazer ali para a sala de aula. E aí, mais interessante do que isso, seria se essa linha fosse um pouco mais linear, né? Ela não fosse tão distorcida assim, né? Se eu tivesse vários platôs, de repente sobe, aí entra um platô de novo, é muito mais interessante se ela for um progresso contínuo, se ela não for uma coisa que, de tempos em tempos eu tenho um progresso, mas é esporádico. E aí, para isso, a gente pode pensar que eu não tenho mais N1, N2, N3. Esse ciclo de feedback, né, N1, N2, N3, ele é muito longo. Então, eu gostaria de encurtar ele e ter pequenos feedbacks durante todo o semestre, todo o ano daquele aluno na escola. E aí, fazendo isso, a gente dá aquela sensação de progresso. O progresso é muito mais interessante do que a perda. Então, uma das ideias de jogos que a gente pode trazer para a educação. E aí, né, se a gente está pensando, eu falei de provas ali, como que a gente controla esse desafio que a gente dá para o aluno? Então, a prova é um desafio, eu dei para ele um desafio. Só que, diferente do jogo que eu falei, que eu vou dar um desafio, ele vai tentar, vai falhar, e depois ele vai tentar de novo, e vai explorar soluções diferentes, na prova a gente não consegue fazer isso. Então, é um ponto de atenção que a gente pode ter. Outra maneira de pensar sobre o desafio, né, como que a gente controla esse desafio, é colocar em um gráfico também. Gosto bastante de gráficos, que eles ajudam a gente a visualizar bastante coisa. Onde eu tenho ali no meu eixo X o meu desafio, e o meu eixo Y a habilidade de quem está cumprindo aquele desafio. E aí, se eu der um desafio que seja muito fácil, né, para o nível de habilidade que a pessoa tem, ela vai estar frustrada, ou vai ser desinteressante para ela, porque ela consegue cumprir aquilo muito fácil. Ele não é um desafio de verdade, né? Ele não é uma coisa que me desafie. Em compensação, se eu dar um desafio que é muito difícil para o nível de habilidade que a pessoa tem, a gente vai estar ali, a gente vai gerar ansiedade naquele aluno, vai gerar ansiedade naquela pessoa. São coisas que a gente usa em jogos, na hora que a gente está pensando ali no balanceamento do jogo, para a gente né, não deixar nem a pessoa super ansiosa, nem ela frustrada. A ideia é que a gente fica aqui nesse meio, então ela tem um desafio que é compatível com o nível de habilidade dela. E aí esse canal, esse meio aqui, a gente geralmente chama de flow. E esse canal de flow, né, essa sensação de flow, foi descoberta por um psicólogo, chamado Mihaly, eu não consigo falar esse segundo nome, mas é um psicólogo, e ele tem um livro dele que ele chamou de Flow, onde ele estava estudando justamente essa psicologia do engajamento, e onde ele chegou nessa conclusão de eu tenho que dar um nível de desafio de acordo com o nível da habilidade da pessoa. Só que não é só isso, não é só dar um nível de desafio de acordo com a habilidade da pessoa. Eu tenho também que ter uma clareza de objetivo. Aquele aluno, aquela aluna que eu dei aquela atividade, ele tem que saber exatamente o porquê que ele tá, né, qual que é o objetivo, o que ele vai ganhar quando ele terminar onde que ele quer chegar com aquele desafio. Ele tem que ter um feedback imediato. Então, se a gente pensar num jogo lá de novo, na hora que eu coloco algum desafio para a pessoa e ela erra em algum momento, o jogo naturalmente, né, seja através de interface gráfica, de áudio, ou de algum personagem secundário falando com o jogador, ele dá o feedback. Olha, você não está no caminho certo, você está num caminho ali errado. Então, eu tenho feedback imediato sobre a minha ação. E aí, quando a gente entra naquele canal, nesse estado de fluxo ali, nesse estado de flow que ele chamou, ele, né, de acordo com as pesquisas dele, você tem essa sensação de uma sensação de tempo distorcida. Então, ou o tempo vai passar mais rápido, ou ele vai passar mais devagar, mas você perde a noção de tempo quando você está nesse fluxo. Além disso, você tem uma recompensa intrínseca de cumprir o desafio. É muito legal, assim, a gente cumprir o desafio. Foi uma das coisas que me levou a ser programador. Gosto muito de programar porque é um desafio mental, assim, lógico, muito interessante de eu cumprir diariamente. E a gente tem um foco, né? A gente acaba tendo um foco total na tarefa, porque eu estou comprometido ali em terminar ela e fechar em ter essa tarefa cumprida para pegar a próxima, né? E aumentar meu nível de habilidade. E aí, essas são algumas técnicas de game design que a gente usa, né? São algumas técnicas, algumas ideias de game design que a gente consegue usar na hora que a gente vai para a sala de aula.
E quando a gente fala de usar técnicas de game design dentro de um contexto que não seja o jogo, é a gamificação que vocês já devem ter ouvido falar. Então, eu posso usar gamificação no meu trabalho, eu posso usar gamificação em tarefas de casa, eu posso usar gamificação na sala de aula, mas a ideia de gamification, ela é trazer essas ideias de game design para dentro de algum contexto diferente. E aí tem um mundo de coisas que a gente traz em game design. Então, a gente, né, uma das coisas que eu acho muito válida a gente falar é, os jogos não vão substituir o professor, não, de maneira nenhuma, os professores são super importantes, eles servem como mentores ali dos alunos, mas eles podem ajudar muito na dinâmica de sala de aula, então algumas ideias de game design podem ajudar muito na nossa sala de aula. E aqui ele não carregou, mas era isso que eu tinha para, né, a minha apresentação, obrigado. E eu deixei aqui alguns links também que eu posso passar para os professores que estão assistindo, que estiverem assistindo. Então, essa Você Filament deixa Games. essa apresentação para a gente? Mano, claro, sem problemas, eu disponibilizo para O vocês. Alcibiades já coloca no próprio link ali, o pessoal que está assistindo, eles podem acessar depois, porque você citou aqui aí algumas bibliografias, e o meu pessoal aqui que está com a gente já está perguntando se existe uma bibliografia sugerida para isso, o que você poderia sugerir? Uhum. Tá, eu tenho algumas, né? Uma das é essa que eu abri aqui, que é essa Filament Games. Ela é uma empresa de jogos mesmo, voltada para a educação. E eu não consegui achar aqui, foi um material, né, uma pesquisa que eles fizeram há algum tempo assim, 2015, que eles pegaram alunos de um ano letivo e dividiram em três grupos. Um grupo que só ia aprender da forma tradicional, com o professor de sala de aula, um grupo que ia fazer o aprendizado somente com jogos e um grupo que ia fazer o aprendizado com o professor e com os jogos, né, simultaneamente. Então, usando ali os dois meios. E essa pesquisa deles é muito interessante, que eles acharam que quem estava só com os jogos teve um aumento da nota ali, né, de 0,1%, teve um aumento de quase nada no conhecimento daquele conteúdo que eles estavam testando. Em compensação, quem teve né, eles fizeram uma prova antes e uma prova depois do experimento. Quem teve o aluno, né, que teve ali o professor, só o professor em sala de aula, ele teve um aumento mais ou menos, a nota de 6% na média. Mas que o aluno que estava com o professor e com os jogos, ele teve um aumento médio de 10% na nota dele. Então, ele passou de uma nota C para uma nota, né, de uma nota D para uma nota C, ou de uma C para uma B. Então, ele teve um ganho de conhecimento maior do que só com o professor, e muito maior do que se ele estivesse só jogando também. Por isso que eu pus lá, os jogos não vão substituir o professor é super importante. Mas a gente tem algumas pesquisas já que essa Filament Games é uma empresa que trabalha isso muito sério, assim. Eles são muito bons. E Isso é eles têm aqui o fantástico. blog. Pensando nessas pesquisas e nessa produtividade, Bugan, Uhum. eu tenho assim professores, inclusive a Carla que está aqui com a gente, a Luciana, a Joelma, são professores que estão aqui com a gente. Eles perguntam assim: a Carla pergunta até numa ferramenta, como é que eu poderia usar esse plano de jogos dentro de uma ferramenta como o Meet, por exemplo? Eu tenho essas interfaces assim? Você não tem as interfaces diretamente, né? O Meet é uma ferramenta que ele serve muito para a gente, para comunicação, mas você pode bolar ferramentas, né? Tem muitos jogos de tabuleiros tem vários exemplos disso, de que são jogos só comunicativos. Um que é muito interessante de jogar, eu não sei se vocês conhecem, chama Dixit. Ele é um jogo francês. E jogos de tabuleiro europeus, assim, tem essa característica de eles são muito comunicativos de uma maneira bem criativa. Esse Dixit, a mecânica dele cada um tem 5 cartas na mão, e essa trata assim desenhos. E assim, dos mais diversos possíveis, tá? Não são sempre os mesmos desenhos. Eles convidam uma série de artistas para criar isso. E aí, na vez do jogador, eu vou olhar, pegar, escolher uma carta da minha mão, e eu vou dar uma referência, né? Colocar ela virada para baixo na mesa, e eu vou falar alguma coisa. Eu posso falar, eu posso cantar, eu posso apontar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu vou dar alguma coisa, tipo, olha, eu tô falando aqui, eu dou uma referência de um livro. Né? Eu falo ali uma frase de um livro que eu gosto, de um poema que eu gosto. E aí todos os outros jogadores também têm as cartas, vão olhar na mão deles e falar, olha, essa minha referência me lembrou dessa outra carta. E vai juntar todo mundo ali de cabeça para baixo, né, com as cartas na mesa. Feito isso, a gente embaralha essas cartas e abre todas na mesa. E no final, a ideia do jogo é descobrir qual que era a carta original, né, do que eu falei. Mas todo mundo colocou as cartas, né, entendeu de alguma diferença, de algum jeito aquela referência que eu dei. Então é um jogo comunicativo, de tabuleiro, que daria para fazer no Beats, né, outra vez umas ferramentas só mais simples. Fantástico, fantástico. Tem uma professora aqui que também coloca que
esse cenário da sala de aula mesmo, né? Mas a gente está pensando aqui até numa forma de ir além da sala de aula, né? Mas Uhum. assim, ela está fazendo uma provocação aqui para você, Bugan. Nós, professores, a gente não consegue controlar os alunos em sala de aula, como é que a gente controla com jogos? Você não controla. Um dos fatores principais é a questão da exploração. Então você tem que incentivar a curiosidade que o aluno tem e aí ir mentorando ele, muito mais do que ser um professor que vai passar a matéria para ele, é vir através das dúvidas que ele tiver, mentorando ele e dando conteúdo que seja relevante para as dúvidas que ele tem naquele momento. Não é um controle tão direto, assim, acho que é uma coisa que é mais difícil até de pensar, né? Como professor, assim, que deve estar em sala de aula há mais tempo, essa questão do controle talvez em jogos não seja tão relevante. É muito mais, olha, que ferramentas que eu dou para aquele aluno ter curiosidade, ter interesse para aí ele vir me procurar e eu conseguir ensinar ele no tempo dele. Fantástico, fantástico. Você sabe, experiências como essa, a gente tem aqui no estado a Matife, não sei se você já Uhum. conhece. O Não Micael, aqui, meu conheço. amigo, que está aqui com a gente, aqui no chat, é um desse pessoal como você que trabalha com jogos e trabalha lá na Matife, né? E Uhum. ele precisa ver o cenário e responder através daqueles cenários aquilo que objetiva dentro da matemática. Uhum. E isso é o que nós hoje temos dentro da nossa BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, que é esse Uhum. pensamento computacional, né? Você dar Sim. ali ao sujeito, ao aluno que está ali em desenvolvimento, aquele cenário onde ele precisa encontrar soluções, não é? E essa exploração cognitiva do aluno, esse desenvolvimento cognitivo do aluno, eu suspeito, e você acabou de confirmar isso, que esse amadurecimento intelectual desse raciocínio lógico pode se dar através dessas atividades. Sim, pode. Pode sim, com certeza. E, assim, não é que a gente, né, ela perguntou de controle. Eu acho que o controle que a gente tem é muito pouco em cima do aluno. Mas o que a gente consegue oferecer são ferramentas para que ele ache a solução através das ferramentas que a gente deu para ele. Então, que se torna até mais interessante o aprendizado. E se for uma coisa coletiva que ele consiga fazer, ou que ele consiga fazer com os amigos, é mais legal ainda, porque ele não está fazendo sozinho, ele tem esse senso de comunidade em volta que é muito poderoso, assim, que engaja muito. Eu vou te dizer assim, vou te dar aqui um depoimento. Eu já sou professor há 18 anos, né? Do Colégio Estadual do Paraná e do Instituto de Educação do Paraná. Eu sempre ousei, sempre explorei essas tendências em jogos para ensinar inglês para o meu aluno, ensinar ali enredo, dentro da construção de enredo, de redação, de narrativas Uhum. em língua portuguesa. E assim foi, não é? Eu não consigo visualizar, existem jogos que contam praticamente a história de nações, não é? Sim. E você tem aí jogos, mas há um peso dentro dos jogos que a sociedade ainda discrimina, que é a violência. Como é que o professor poderia lidar com isso? Esse é um fator que não dá para descontar, né? Se a gente tá considerando que os jogos têm afetam o aluno nesse sentido de que eles ensinam alguma coisa, ou eles passam informação, né? Eles dão um repertório da pessoa ali que está jogando. Se eu dou só jogos violentos para ele, que infelizmente de uns anos para cá melhorou muito, mas ainda os grandes jogos mainstream ainda são bem violentos e são muito voltados para o combate, assim, né, para o físico. E não dá para negar que se a gente está considerando que eles podem ensinar, eles também podem ensinar isso, né? Eles também podem ensinar esse lado que não é tão interessante. E aí o que eu sinto, né, a gente tem pouca gente, fora, né, as pessoas que nasceram já na época que tinham videogame, cresceram com jogos, que são alfabetizados em jogos. No sentido de que, se eu perguntar para vocês, o que significa ler e escrever numa mídia como jogos? É eu saber pegar um controle e conseguir passar de uma fase? É eu conseguir zerar um jogo inteiro? É eu entender o subtexto ali da narrativa que está sendo contada? Qual que é essa alfabetização em jogos, né? Para eu entender a fundo aquela mídia. E a gente tem poucas pessoas que são alfabetizadas nesse sentido, né? Que entendem, conseguem pegar um jogo do começo ao fim, ou até a metade dele, ou que conseguiram jogar, mas que conseguem entender o que está sendo passado por aquela mídia. E quanto mais pessoas forem alfabetizadas, e aí os professores, né, mais entenderem mais dessa área de jogos, mais ideias novas a gente vai ter para a criação de jogos e a gente vai ter uma diversidade maior. E aí a tendência é que, com mais ideias, não seja tanto voltado para a violência. Mas é um fator que a gente precisa estar atento, sim, com certeza. A grande insegurança, às vezes, que uma família tem e que um pai tem,
São esses modismos, né, que aparecem aí na internet, sempre com tecnologias, e a gente precisa desconstruir isso, né? E isso faz parte de uma educação, de uma cultura, né? Você teve aí experiências tristes aí, Baleia Azul e tudo mais, né? Esses joguinhos que levavam crianças até o suicídio e tudo mais, que são, na verdade, aquela parte marginal, criminosa, de uma tendência que só vem para construir e edificar, né? Como em qualquer outra área, né? Como em Sim. qualquer outra área. Né? Seria como dizer assim, eu não vou mais estudar medicina porque existe tráfico de órgãos humanos, né? A gente não pode ter esse tipo de pensamento. Existe sim uma cultura muito pesada em cima de embate em cima daquilo que é ruim, aquilo que a gente fala como professor pedagogicamente falando. Você dá banho na criança e depois, quando você vai jogar água, você joga a criança junto. Não dá para ser assim, né? Não dá para ser assim. Mas como é que seriam para você aí, que já está nesse caminho da educação, de jogos, como é que seria esse caminho para tentar desconstruir essa cultura? É um pouco de... É uma pergunta um pouco difícil no momento que a gente está vivendo uma sociedade do ódio, né? Praticamente, né? Exato, é muito Mas, complicado nesse sentido. Algumas coisas que a gente. Uma das coisas que já melhorou muito, por exemplo, se eu pegasse 10 anos atrás, a quantidade de pessoas. Vamos falar assim, a quantidade de adultos que jogavam era muito menor do que é hoje. 10 anos atrás. O que mudou de 10 anos para cá? A gente tem o nosso celular. Eu ando o dia inteiro com isso daqui do meu lado, e isso aqui pode ter um monte de jogo que eu posso jogar aqui dentro. Eu não preciso sentar 3 horas na frente do meu computador ou na frente da minha TV com o console ligado para entender hoje em dia o que é um jogo e que ele pode ser divertido. Então, essa expansão de formatos da mídia, né, de jogos mais casuais, de jogos de computador, jogos de console, jogos no celular, jogos na minha geladeira, tem jogo em todo lugar hoje em dia. Isso ajuda a que mais pessoas conheçam a mídia e mais pessoas estejam interessadas, né? Essa conversa que a gente está fazendo aqui, talvez há 5 anos atrás não fosse possível. Ou não tivesse tanto público. Quanto mais pessoas estiverem interessadas, mais ideias novas a gente vai conseguir trazer para essa mídia. Então a gente tem que desmistificar no sentido de mais pessoas conhecerem, isso facilitando o acesso através de um jogo mais casual, ou mesmo de acessibilidade, né? Um dos problemas que a gente tem em jogos ainda é que, desde a criação, né, das ferramentas que a gente tem para criar jogos até o produto final, que é o jogo feito, quantos jogos mais densos, você falou, tem jogos que conta a história inteira de uma nação. Quão acessível é esse jogo para uma pessoa que nunca pegou no controle, que não consegue navegar no espaço 3D simulado, que não entende, né, como que a movimentação junto com a câmera funciona? Se isso não é acessível, essa pessoa nunca vai ter acesso àquela história que está sendo contada, que pode ser maravilhosa. E como que a gente faz isso? Então, a gente tem que dar essa acessibilidade, de simplificar nesse sentido os jogos e ter mais gente envolvida nessa área. então, é bem isso mesmo, né? Eu acho que essa gamificação, essa educação um pouco mais interativa, e eu vou falar agora naqueles professores que são muito mais tradicionalistas, né? Para aqueles professores que são muito mais tradicionalistas, ensinar língua portuguesa com caça-palavras já é um mito, né? Mas, assim, ensinar raciocínio lógico, ensinar conhecimento, essa construção do saber, a gente precisa entender que esse castelo, que é o saber, na construção desse conhecimento, na construção desse saber, existem muitos tijolinhos ali, né, que a gente pode usar para construir esse castelo, né? E a parte de jogos e gamificação é mais um desses tijolinhos, né, que você tem a seu apoio. Dá mais uns exemplos aí para gente, Bugan. Então, vamos lá. O que eu estava falando, né? Na apresentação eu mostrei lá um pouco da teoria do flow, lá do Mihaly, eu falei um pouco de senso de progresso, né? Essa linguagem, esse vocabulário que a gente cria ao redor dos jogos, né? Que é uma das partes da alfabetização em jogos, né? Para a pessoa entender melhor os sistemas. Se eu falo para uma pessoa que nunca jogou, que eu ponho lá um personagem na tela e ele tem uma barra verde em cima, não, uma barra vermelha em cima da cabeça dele, eu, como jogador, eu sei que aquilo representa uma barra de vida e que se eu for, né, interagir com aquele inimigo, eu vou, né, essa ideia, aí entra a violência, né, que é muito natural nesse meio. Se eu for lá tentar lutar com aquele inimigo, aquela barra vai diminuir até eu zerar ela. Mas quantas pessoas que não jogam, na hora que vão ver esse personagem com uma barra vermelha em cima da cabeça, vão entender, ali isso é uma barra de vida. Então, é parte dessa alfabetização. E aí, se você tem interesse de trazer a gamificação para dentro da sala de aula, pensar em novas interações junto com o aluno,
dá para estudar muito game design, né? Vocês pediram referências. Uma das referências aí, mais pro lado filosófico, é o Johann Huizinga, né, com o Homo Ludens. Ele é um filósofo, ele era reitor de uma faculdade na Europa, e ele tem esse livro que ele dá uma explorada de o que é o jogo na cultura como um todo, na cultura da sociedade. E aí ele passa por várias etapas do jogo, e ele inclusive propõe, olha, o jogo ele tem que ser uma coisa voluntária. Se não for voluntário, não é jogo, é outra coisa. Então, por isso também, voltando lá naquele controle. Eu tenho controle? Não, porque tem que ser voluntário. Se não for voluntário, é uma atividade, é uma tarefa, não é um jogo. E tem livros de game design, né? Já tem toda essa área de game design. A gente pega muitas coisas de outras mídias. Por ser um formato multimídia, eu tenho coisas da psicologia, eu tenho conteúdos da letras, eu tenho conteúdos de multimídia mesmo, né, do audiovisual. Então, mas o game design ele vai bolar, assim, ele vai pegar todo esse monte de conteúdo dessas outras áreas e tentar juntar numa coisa só. É uma área que está sendo formada ainda, mas já tem muito estudo. Então, você quer explorar um pouco mais, vai estudar um pouco de game design. Porque aí você não precisa jogar necessariamente para entender o jogo. Você pode estudar mesmo. E tem uma série de artigos que vão te ajudar nesse sentido. E eu vou te falar, eu estou explorando aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui, está no meu monitor aqui de cima, e está me chamando bastante atenção, né? E isto me dá um cenário do quanto nós professores, estamos gatinhando aí. Não vou ser genérico aqui, porque eu não vou ser injusto com muitos professores que já são high-techs, né? Uhum. Eu estou quase lá. Mas, assim, o quanto nós, professores, num cenário coletivo, nós estamos engatinhando, né? Um professor pode raciocinar a construção de um exercício, de um cálculo ou de uma redação em sala de aula para o aluno, mas se esse professor tivesse essa pegada de programação, de desenvolvimento ali de um roteiro ali em games ali, o quanto esse professor poderia construir, né? Eu estou conversando aqui, dialogando com você e pensando no que a Carla está colocando ali no chat, e ela está me dizendo assim que a gente poderia construir, né? Eu estou entendendo o que ela está dizendo nesse sentido, que a gente poderia construir jogos para que pudesse ser dialogados com os nossos alunos aqui dentro do Meet. Ela cita o Meet, que é uma ferramenta, Sim, claro, sim. mas a gente tem várias outras. Mas se aquele professor tivesse um domínio já, como ele tem lá de uma calculadora HP lá em matemática, estatística, ou sei lá, um Up Advanced do inglês, essas habilidades que ele constrói ao todo na carreira dele, se ele tivesse essa habilidade para tecnologia, ele estava construindo essas ferramentas no objetivo que ele quer para aquela aula que ele produz. Né? Ele quer ensinar função para o aluno dele, ele poderia perfeitamente trabalhar com uma gamificação ali estratégica para que o aluno dele colocasse isso. Porque você estuda função para quê em matemática? Da função para trabalhar, entender geometria, entender que uma parede não pode virar torre de pizza, porque senão ela vai uma hora dessa cair, né? Então, é essa construção do conhecimento que a gente está começando a talhar agora, que a gente está começando a engatinhar. Isto é difícil. E tudo que é difícil é assustador. Como desmistificar isso, Bugan, para esse professor? Porque, como diria já lá Freud, o cérebro de um professor é uma biblioteca, né? Quando a gente perde um professor, a gente perde uma biblioteca. Freud citou isso para o ser humano. Eu estou explorando para o professor, tá? Mas como é que eu penso nisso? Olha, a gente pode. Você deu o exemplo lá de matemática, né? De geometria. Eu fui entender trigonometria quando eu comecei a programar jogos. E aí eu não estou falando nem que o professor precisa falar que criar um exercício, que o aluno precisa programar alguma coisa. Mas para usar assim, trigonometria básica, seno, cosseno, tangente e um pouco de vetores, se você quiser já entrar em vetores até física. Né, os vetores pensando na física. Um dos desafios mais comuns que eu tenho quando estou criando um jogo eu tenho meu personagem, ele está lá num ponto no meu plano cartesiano, e eu quero, por exemplo, que ele siga o meu mouse, que ele fique olhando para o meu mouse. E meu mouse está livre na tela, né? Eu posso mexer ele para qualquer lugar. Como que eu faço o cálculo para saber quanto que aquele personagem tem que rotacionar para ele olhar para o meu mouse? Isso é trigonometria. E eu não preciso colocar ele para programar isso, mas se eu der esse contexto para um aluno em sala de aula, já fica muito mais interessante ele ver sendo cosseno tangente e triângulos retângulos, né? Do que se eu falar, olha, então eu tenho aqui, né? Esse é
essa é minha hipotenusa, esse aqui é meu cateto, esse aqui é meu cateto adjacente, meu cateto... fica muito E você abstrato, quando, assim. você, quando estudou isso, Bugan, lá na faculdade, você nem lembrava de você estar perguntando para o professor lá em sala de aula mentalmente que bicho é esse, professor, que eu tenho que estudar? Trigonometria, Uma, função. Exato. E uma das coisas que a gente mais ouve antes, né? Eu ouvia muito isso dos meus amigos e depois de professores quando eu fui trabalhar, era o aluno vem reclamando de que onde que eu vou usar isso na minha vida. Pô, trigonometria eu acabei usando bastante durante minha carreira, assim. Pode ser que realmente não seja onde a pessoa vai, né? Se ela vai para outra área, se ela vai estudar outras coisas, ela talvez não veja isso, mas dar esse contexto inicial para o aluno antes de apresentar a teoria, que é mais abstrata, já ajuda, né? Apresenta um problema prático para ele, resolve aquele problema prático, e aí depois você formaliza a teoria em cima. Aí você conta história, aí você põe ali toda a carga conceitual. Mas você não precisa inicialmente, né? Esse raciocínio que você colocou aqui agora é a resposta que nós temos que dar na BNCC para os alunos, entende? A pergunta que ele faz, por que eu tenho que estudar isso? Ela foi desconstruída, reculturalizada para essa resposta que nós chamamos hoje de pensamento computacional. Isso Uhum. tudo que você acabou de explicar aí por último. Eu preciso ver o cenário, eu preciso ver de que forma eu consigo resolver isso, equacionar isso, dividir esse problema em ângulos, entende? Até chegar a um resultado. Isso Sim. tudo é pensamento computacional. E as pessoas pensam que isso é uma coisa que é só computador, né? É É, máquina, né? Opa, eu vou é, pensar em pensamento computacional, vou ter que trabalhar com hardware, vou ter que entender o que é aquela placa, aquilo ali. Não, querido. Isso não é pensamento computacional, tá? Você tem que entender pensamento computacional como uma forma que o seu cérebro vai responder a determinados assuntos complexos na sua vida, certo? uhum. Isso é a síntese da síntese. Como é que os jogos fazem isso, Bugan? Como é que os jogos fazem isso? Então, assim, vai depender muito do para onde a gente quer ir, né? Se a gente está falando de pensamento computacional, tem muitos jogos. O próprio a criação de jogos é um jeito legal e é um jeito divertido. Se você fala para a pessoa, olha, né, pro aluno, cria um jogo aqui no Scratch que é super simples de usar, que faça coisa X, Y, Z e depois use sua criatividade para fazer o que você quiser, ele naturalmente vai cair nesses problemas. Ele naturalmente vai começar a desenvolver essa lógica. Se eu quero dar um jogo pronto para ele brincar e para ele testar, a gente pode dar. Tem jogos que são. Tem um jogo, até ele tá nas lojas online que chama TIS-100. TIS-100. E ele é basicamente programação, mas ele te apresenta no formato de um jogo. Então a história é que você achou um computador antigo seu, que né, o computador estava ali na sua casa e tinha documentos importantes dentro desse computador. E para você achar esses documentos importantes, você tem que né, entrar em alguns consoles ali e escrever algum pouco de código. E ele te dá até um pouco do manual de como que o código funciona. E são instruções muito parecidas com programação de fato. Mas ele te apresenta isso de uma maneira tão simples e tão gradual que você não sente que você está necessariamente programando, ou você desenvolve essa ideia de quebrar um problema em partes e estruturar ele né, para reconstruir no final e chegar no resultado de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais agradável do que se eu te martelar a matéria de ciência da computação durante um ano inteiro para você entender pensamento computacional. Nossa, isso que você acabou agora, eu acabei de visualizar assim uma aula de língua portuguesa, de narrativa, de literatura fantástica na minha cabeça, entende? Mandar um aluno descobrir como chegar lá é um romance policial que você me fez agora, que já está aqui na minha cabeça para uma aula de português. E não é super interessante você dar uma história de detetive para a pessoa e fala, você é o detetive dessa história, descubra o que aconteceu. E aí dentro dessa história, é uma história que eu estou contando de fato. E dentro dessa história eu tenho problemas relacionados a várias áreas. Não precisa ser só matemática, mas pode ser biologia, pode ser história da humanidade, pode ser português, pode ser matemática. Né, que tem uma série de coisas, mas ajuda contando essa história para o aluno, né? É um pouco a sociedade humana cresceu em cima de histórias, né? Por que não usar isso também? E o jogo é só mais uma mídia pra gente contar histórias. Vou te falar, isso é fantástico. A gente tem muita coisa aqui, o pessoal tá colocando assim ideias assim fantásticas. O, o, o jogo em si, ele admite resultados. Aliás, isso foi uma dúvida que eu sempre tive, né? Uhum. Eu vejo quando a minha filha tem 11 anos, ela também ela é
gamer, né? Ela Uhum. adora jogar. Agora a febre é jogos, TikTok e aí por diante, né? Mas assim, ela adora, assim, e ela dá cada pauleira assim no irmão dela que eu me surpreendo, né? Porque ela pega lá. Mas eu nunca vi uma pessoa chegar até o final de um jogo, de um game. Isso Uhum. existe? Existe. Hoje em dia os jogos são tão grandes, tem jogos muito de 40, 60 horas para você chegar até o final. Mas tem jogos online que eles não têm fim, né? Tem Um os mais League of populares hoje em Legends, por dia. exemplo. League of Legends ele não tem fim, ele é uma partida que você joga aquela partida de 1 hora e meia, vai pegar a próxima partida, mais 1 hora e meia e assim por diante. Ele realmente ele é um jogo infinito, né? Você pode jogar, cada partida tem o seu começo, meio e fim, mas o jogo em si ele nunca acaba, ele não tem essa linearidade. Mas eu posso E pensar, eu posso pensar que isso é um resultado proposital do jogo, ou ele não tem mesmo fim porque ele foi encarado dessa forma? Não, ele foi pensado para não ter fim, ele foi pensado para manter a pessoa ali jogando por mais tempo. Tem um lado excelente, né? Porque a gente, se a gente trouxer isso para um jogo educacional que consiga manter a pessoa engajada, jogando com desafios cada vez mais interessantes, sem fim para a educação, acho um pouco mais difícil, mas manter ela engajada ali por bastante tempo para ela aprender, maravilha. Tem o lado maléfico disso tudo, de como a gente está numa área que começou a estudar muito essa questão de engajamento, de manter as pessoas ali vidradas, focadas e sem largar o jogo, lá no início, né, o jogo da Fazendia do Facebook, que foi, muita gente jogou, o do Orkut teve uma época também, né, muito, muito próximo. Mas era um jogo que ele era ruim no sentido de você não conseguia largar ele. Ele tinha vários sistemas de game design bem montados, mas colocados de uma forma que a pessoa ficava viciada naquilo. Então Uhum. assim, é excelente se você consegue pegar essas ideias de game design, de engajamento, de como melhorar, incentivar o aluno ou a pessoa que está ali no jogo a ficar dentro daquele mundo, mas você tem que dar espaço para ela respirar. Você não pode viciar ela também, né? Você tem a questão moral de criar um jogo que seja viciante ou que seja muito, né, que tenha esse engajamento muito forte. Mas existe, né, a criação de jogos, eu posso pensar no jogo tanto tendo um final, né, e ele tem uma história para ser contada, quanto um jogo que ele é mais social e ele não precisa ter fim, ele vai sendo jogado por partidas. Eu te fiz essa pergunta porque eu morri em 3 DVDs do Minecraft com os meus filhos. Eles furaram o disco de 2 Minecraft. Eles conseguiram fazer isso. Assim, de tanto que eles jogavam. Minecraft não tem fim? Não, ele é um jogo de mundo aberto, procedural, né? No sentido procedural, quando a gente fala, ele é toda vez que a gente começa um jogo novo no Minecraft, o mundo que é criado é diferente. Então, se eu começar um jogo na minha máquina e você começar um jogo na sua, o mundo que eu tô vendo é diferente do mundo que você tá vendo. Ele é gerado pelo computador, é proceduralmente gerado. E é um jogo que ele explora. Ele é um jogo de criação. Então, eu tenho tanto o modo de sandbox dele, que eu tenho acesso a todos os recursos daquele mundo para criar as estruturas que eu quiser, quanto o modo de história, que aí eu sou mais limitado. Mas ele não tem fim no sentido de eu posso ficar jogando ele, criando a casa, cidade, castelo, explorando nas dungeons dele o quanto eu quiser e não vai acabar o conteúdo. E ele também tem esse aspecto social. Se eu jogo com meus amigos, e aí tem servidores onde muito mais gente joga do que só os amigos, que criam mundos inteiros, assim, você entra lá, eles têm o mapa do Harry Potter criado, assim, dentro do Minecraft, e eles conseguem fazer. Sensacional, né? Sensacional. Bugan, assim, para a gente chegar. A nossa conversa voou, amigo. Voou. Assim, eu não sei como é que passou tão rápido 1 hora aqui. Mas assim, para a gente chegar assim num desfecho, assim, eu, como professor, leigo, não entendo nada disso, mas eu quero explorar essa ferramenta para divertir minhas aulas. Por onde é Uhum. que eu tenho que começar? Bom, se você é leigo, a minha sugestão é voltar naquela questão do alfabetismo em jogos. Você tem que conhecer um pouco mais da área, conhecer o vocabulário que a gente tem na criação de um jogo. Seja ali a barra de vida, que é uma barrinha vermelha em cima da cabeça do personagem, seja o que é um sistema de level up, o que é um sistema de experiência, um sistema de árvore de habilidades, N coisas que a gente usa, né, que são vocabulário comum para quem joga. Então, conhecer esse vocabulário pode ser bem complicado no começo,
porque a gente tem 40 anos ali de mídia, né, sendo gerada, que foi criando esse vocabulário com o tempo, mas que tem o fator bom que é uma mídia feita para engajar, para a gente ficar entretido. Então, você passando esses primeiros passos ali, você começa a ter mais apreço por ela. Não, né, acho que uma das coisas que a gente tem que desmistificar é que não existem só jogos violentos. Boa parte dos jogos mainstream são, né, um pouco mais, são violentos e tem essa questão do combate físico, mas tem jogos como a gente falou de detetive, de exploração, de estratégia, que são sensacionais, assim, são muito legais pra gente jogar. Então, Portal é um jogo muito legal, tanto Portal 1 quanto Portal 2. Limbo é outro jogo que é muito legal de jogar, não necessariamente são jogos violentos. A gente tem Age of Empires, né, que você falou de história. Ele é um jogo que ele não conta a história, mas ele tem essa ideia de evolução e estratégia, de como você monta uma nação, e aí falando... Esse é muito político, né, o Age of Empires. Age of Empires Ele é muito nessa político. mesma Eu linha. lembro de um professor de sociologia que fez uma aula em cima do Age of Empires. Exato, na mesma linha deles, né, que são jogos de estratégia em tempo real, você tem o Civilization, aí esses dois são mais pesados, assim, eles são mais densos para jogar. O Limbo é um jogo super tranquilo e o Portal também. Então, mas começar a entender o que é um jogo, né, como que ele pode ser divertido e quais são as estratégias que a gente usa como criador de jogos, como game designer, que a gente pode depois explorar na sala de aula. Então, e aí você tem referência literária, você tem pesquisas sendo feitas, tem mundo, assim, mas se você é totalmente analfabeto, começa a jogar, começa a entender, e vai ser difícil no começo, mas aproveita que é uma mídia que consegue te contar uma história também, que é muito interessante. Você acha que um professor que não tem nenhum domínio, ele pode brincar um pouquinho de construir, de repente, uma atividade ali no Scratch para o aluno dele pensar e jogar com uma aula que ele queira desenhar? Consegue. Ele não vai ter o domínio das ferramentas de game design, mas ele vai conseguir criar alguma coisa assim. De criação também, você falou de Minecraft. O Minecraft ele tem uma aba dele, não sei exatamente como tá, mas que é o Minecraft for Education. Que ele também tem ferramentas de educação dentro do Minecraft. Inclusive, acho que dentro do blog deles, eles têm, né, tutoriais, ideias para passar para os professores. Fantástico, fantástico. Ó, a Joelma está perguntando aqui para mim, qual a melhor forma de avaliar a aprendizagem do aluno quando se utiliza jogos como ferramentas pedagógicas? Você disse ali, né? A avaliação não precisa ser pontual, ela tem que ser o progresso do aluno naquele jogo, né? O que mais você poderia acrescentar nesse sentido? Eu acho que essa resposta vocês conseguem dar muito melhor do que eu, sendo especialista em pedagogia, né? Vocês, professores, no geral. Mas, vindo com essa experiência de jogos que eu falei, o feedback ele tem que ser contínuo. Não é só na prova 1, 2 e 3 durante o semestre que eu vou ter que dar um feedback para o aluno. Eu tenho que achar maneiras e ferramentas que vocês têm ali enquanto professores para que esse aluno sinta que ele está progredindo naquela matéria. E não que ele só tenha, né, pontualmente, hoje é o dia da prova, hoje você vai ser avaliado. Porque isso, primeiro, que é muito pesado, e depois traz aquela sensação de perda que eu falei, né? Ele sente que ele sabia muita coisa, a prova vai falar, não, você não sabe. É mais interessante quando a gente consegue inverter esse sistema, fazendo com que ele sinta que ele está ganhando, né, progredindo na matéria, do que quando ele está perdendo pontos na nota. E assim, a última pergunta, porque eu estou correndo nos 2 segundos, tá? Onde encontrar o TIS-100? TIS-100? Eu uso muito a loja da Steam. Confiável, Né? eles estão perguntando. Porque Não, parece que a Steam é uma loja super confiável. Eu vou E para os colocar leigos aqui. aqui entenderem aqui, o que é esse? Essa Steam? Isso. Steam Store. Ela é uma loja de uma criadora de jogos, que é a Valve, e ela é uma loja assim como a gente tem lá o Mercado Livre, o Buscapé, só que é uma loja especializada em jogos. E ela tem jogos assim, tem milhões de jogos hoje em dia, tem jogos criados por desenvolvedores indies, jogos criados por desenvolvedoras grandes, e aí você consegue achar muita coisa lá dentro. E ela é super confiável, né? Ela está no mercado há muito tempo, ela baixa para você um programa dela e você joga ali dentro, é bem tranquilo. Fantástico, Eu fantástico. coloquei aqui o link para vocês colocarem no YouTube. Perfeito, perfeito. Bugan, nossa conversa voou, cara, mas voou mesmo. Então, assim, vamos pensar em uma outra aí para a próxima, tá? Você já está convocado já para conversar com a gente mais um pouquinho aqui. Essa nossa conversa entra na nossa biblioteca para que os nossos alunos e nossos professores consigam acessar, tá ok? E para tirar as dúvidas ali de dentro, certo? Muito Maravilha. obrigado, Bugan. Muito obrigado a todos vocês aí, professores, alunos, leigos como eu, que estão aí começando a trilhar o primeiro caminho aí para começar a trabalhar nesse sentido, tá?
para que a gente possa construir uma educação melhor aqui no Paraná, no Brasil e no mundo, né? Muito obrigado, pessoal. Tchau, Bugan. Obrigado, espero que tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau.